O 10 na TV faz hoje a segunda entrevista da série sabatina com os candidatos ao governo do estado que disputam o segundo turno. E o entrevistado de hoje é o líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB. Ele é candidato da coligação Renovação e Experiência. O senador de 53 anos já foi governador do estado em 2 mandatos, eleito em 2002 e reeleito em 2006. Muito bom dia ainda, né, candidato? Como é que, para a gente começar a nossa entrevista, são 15 minutos, entre perguntas e respostas, a gente pede que seja conciso para não atrapalhar as suas respostas e também não tomar o seu tempo. Candidato, a capital do Amazonas superou os 2 milhões de habitantes. O que o senhor, caso seja eleito, pretende fazer para melhorar a cidade, sem contar as obrigações da Prefeitura Municipal? Bem, eu acho que Manaus vem sofrendo muito com o trânsito e com a mobilidade urbana e, obviamente, o transporte coletivo na cidade de Manaus é um grande problema a ser resolvido. Pretendo sentar em Manaus, há desde 2010 para que se monte um projeto de transporte coletivo. Nós propusemos o monotrilho, fruto de um estudo com a Price e por razões políticas, e nós queremos retomar isso para solucionar o problema. Um outro grave problema na cidade de Manaus, sem dúvida, é a segurança pública. Acabamos de assistir denúncias graves dos veículos de comunicação nacional sobre a segurança pública no Amazonas. Essas fugas nos nossos presídios não é normal. Não é normal fugir 172 presos numa única noite. Não é normal, em plena luz do dia, fugirem presos por lençóis amarrados na Vidal Pessoa. Tem alguma coisa por detrás. A revista Veja, a Folha de São Paulo, diz de um acordo entre a Secretaria de Justiça do governo e uma facção criminosa. A verdade dos fatos é que a segurança não vai bem. Quero enfrentar esse problema da segurança para trazer paz e segurança para o nosso povo. E a questão da saúde, com essas filas desumanas que afetam o povo de Manaus e do interior do estado. Portanto, quero resolver o problema das filas, das consultas, dos exames e das cirurgias. Eu acho que esse é o maior presente que Manaus pode ganhar do futuro governador. Trabalho em parceria e resolver os problemas graves que afligem a cidade. Candidato, o gasoduto Quari-Manaus entrou em operação em 2009, mas até hoje não cumpriu todas as metas de contrapartida socioambiental previstas, como, por exemplo, a dotação de internet via fibra ótica para os municípios dentro do seu traçado. De que forma o governo do estado pode garantir que esse tipo de projeto cumpra o que prometeu? Não, há um equívoco, porque, na realidade, o projeto tinha que entregar a fibra ótica. Ela entregou a fibra ótica. O que precisa agora é estabelecer uma operação e uma distribuição da fibra ótica nos municípios. Isso não compete ao gasoduto fazer, isso compete ou ao governo do estado ou a alguma operadora fazer. O que era a exigência, e foi feita por nós quando nós estávamos no governo, era que colocassem o cabo de fibra ótica dentro do gasoduto. Isso está feito. Agora nós temos que conectá-lo a essa fibra ótica que está vindo do Leão de Tucuruí, que acabou de chegar em Manaus, e fazer, portanto, uma integração. E aí tem que fazer a distribuição da fibra ótica nos municípios. Se não fizer a rede local, não tem como implementar. O meu compromisso é fazer a rede local, é fazer a interligação e finalmente levar internet ao povo do interior, nos municípios por onde passa o gasoduto e também o Plano Nacional de Banda Larga, tanto para a capital quanto para o interior do estado. Candidato, quais os seus planos para a Universidade Estadual do Amazonas? O senhor vai concluir a cidade universitária? A cidade universitária é um compromisso nosso, que nós queremos ouvir tanto os alunos quanto os professores. Mas nós queremos ir além dessas questões na cidade. A UEA é uma prioridade. Quando eu cheguei da outra vez, a UEA tinha apenas 2 anos, tem 2 mil alunos, eu entrei com 30 mil. Portanto, em que pese milhares de entram nas universidades particulares e não conseguem pagar as suas mensalidades. Por causa do valor, por causa das dificuldades salariais, o governo do estado vai lançar
chamado Plano Amazonense, que 1.000 bolsas a mais, são 7.000 bolsas em 4 anos de governo, para realizar o sonho de milhares de jovens que entram nas universidades, mas não conseguem pagar sua mensalidade, não conseguem fazer as provas como consequência e acabam não se formando. Portanto, em consolidar mais uma vez o EA, nós vamos com um programa de bolsa universitária para 60.000 jovens do estado do Amazonas. Ao contrário dos que possuem estradas, o Amazonas depende de suas vias fluviais para o transporte de pessoas e cargas. Mas os incentivos à indústria constitucional e ao setor de serviços de transporte fluvial para quem já atua na área são quase inexistentes. Qual a sua proposta para esse setor tão importante para a nossa economia? Precisamos ampliar muito esses incentivos. É bem verdade que nós temos uma vocação para essa área. Recentemente, no PAC 2, o governo federal colocou R$1 bilhão à disposição do estado do Amazonas, mas faltaram projetos. Esse bilhão é para a construção de um estaleiro e para a construção de pequenas e médias embarcações, exatamente para poder atender a nossa demanda nos transportes ribeirinhos que nós temos no interior do estado. O governo vai apoiar o distrito naval, a industrial naval, e nós vamos apoiar a formação de núcleos de empreendedorismo para que nós possamos formular os projetos, gerar emprego na indústria naval e ao mesmo tempo, modernizar nossas embarcações e melhorar, portanto, a nossa tecnologia de transporte fluvial no Amazonas. Eu acredito que, assim como muitos amazonenses, que o sonho de muitos amazonenses é te ver o porto, né, aquele porto público de Manaus, reformado. Existe um prato para isso, já que entra ano, sai ano e ele nunca é reformado? Bem, eu lutei muito e continuo lutando porque eu também sonho com aquele porto, e não só com o porto, eu sonho com o centro da cidade de Manaus, redesenhado com uma reengenharia, resgatando a memória da cidade de Manaus. Fiz boa parte disso com o Prosamin, está aí o Parque Jefferson Pérez, o Igarapé de Manaus e tantos outros que fiz no centro da cidade. Está abandonado, é verdade, e nós queremos retomar e fazer isso. Eu também queria falar um pouco sobre o distrito industrial. Eu estou muito preocupado, porque eu tenho visto a perda de empregos no distrito industrial. E não vejo uma reação do governo do estado no sentido de preservar esses empregos, principalmente no polo de 2 rodas e no polo de motocicletas e bicicletas. Portanto, eu quero aqui pedir a sua reflexão. Você que no próximo domingo agora vai decidir, através do seu voto, o nosso destino.